E aí, galerinha? Mais um vídeo envolvendo a química e o Batman. Hoje eu sou o Coringa. Depois da vinheta, a gente continua. Goodbye. Galerinha, segundo vídeo da série Batman vs Química. Você que já acompanhou na semana passada, legal, tá aqui com a gente de novo. Se você ainda não viu, clica aqui no card e veja o vídeo da semana passada também, que a gente falou do Batman de 2005 e do lance do Kevlar, certo? Um pouquinho de química dentro lá das histórias do Batman. Muito bem, hoje nós vamos falar do que, professor Tony? O Coringa e a fórmula do riso. Muito bem. O Tony, para você que não assistiu o vídeo da semana passada, é um dos maiores colecionadores de coisas do Batman do Brasil. O cara tem de tudo, desde sabonete, shampoo, até... cueca. Você me pergunta se eu tenho cueca do Batman. Essa é boa, vou pôr uma imagem aqui, ó. Você tá vendo? Onde que dá pra pôr, Juninho? Dá pra pôr aqui, ó. Ó, tá vendo a imagem da cueca do Tony? Você não tinha usado, não, né? Não. Pode ficar até limpinho. Graças a Deus, gente. Muito bem. Ó, então hoje nós vamos falar do gás do riso, certo? O que tem de química nessa história de Batman e gás do riso? De onde vem esse negócio aí? Na série de 66, que é uma coisa bem baseada nos quadrinhos, né? Até hoje tá voltando a sair essas coisas assim bem originais. Essa, por exemplo, é da série DC Comics Originals, que é uma série de colecionadores. Então eles usam muito de quadrinho. E os personagens eram bem coloridos, aqueles anos 60, toda aquela história. Mostra né? lá de pertinho, aí... Então a gente tem sempre essa situação assim de você tentar imitar o quadrinho, né? Quando você começa. Apesar da série 66 não ser a primeira, né? Como falei no outro vídeo, a gente tem a série de 43, depois do ano de 49, e tem a série de 66, que teve um filme em 68, que é esse Coringa que a gente vê aqui no quadro. Ele inclusive tá junto com o Charada da época, com o Pinguim, né? Quem fazia o Coringa era o César Romero, todos infelizmente já falecidos, mas deixaram marcas que ficaram impressionantes. Muita gente não lembra, mas o Pinguim foi o treinador do Rocky Balboa. O ator que faz o Pinguim, o Burgess Meredith, muita gente não sabe disso. E o Frank Gorshin, que é o Charada, ele fez muito filme como agente do FBI depois dessa série. Que né? bacana, cara. E uma curiosidade que o César Romero dessa época, ele tinha um contrato que ele não raspava o bigode, porque ele era um amante latino, então a maquiagem ficava em cima do bigode, né? Então a maquiagem era muito importante. De bigode nesse novo também, né? Sim, por causa do Superman, que ele estava fazendo um filme, não poderia raspar, tiveram que tirar digitalmente. Muita gente já ficou, caramba, né? ficou uma coisa meio esquisita, principalmente na primeira cena ali de Grande Justiça, ficou meio estranho. Não, na primeira cena minha mulher ainda falou, nossa, mas esse cara não é o mesmo ator, né? Ficou bem diferente, né? Aquela coisa digital, né? Então essa era uma coisa muito feita igual dos quadrinhos, e você não tinha tecnologia para isso. Então as pessoas sentavam fazendo a maquiagem. Isso acabou evoluindo pro Coringa de 89, que é o Jack Nicholson, para muitos o verdadeiro Coringa até hoje. Sim. Né? E isso chamou muita atenção das pessoas. No filme de 89, inclusive o ácido, ele cai, para quem não sabe a história do Coringa, ele cai num tambor de ácido e fica deformado, ele fica com aquele sorriso no rosto. E aí ele usa maquiagem. E aí ele cria os produtos, né, de cosmético, ele vai colocando uma coisa ali que as pessoas vão morrendo com um riso no rosto. E daí surgiu toda essa história que a gente chega no Coringa do Heath Ledger, né? Que é aquele que tem a cicatriz, né? É o cara que se matou, né? No filme, é do filme de 2008, ele se matou em janeiro. Isso aqui é uma série especial que saiu da foto, com a vida dele aqui atrás e tal, toda a história dele. Para muitos é considerado o melhor Coringa, principalmente para essa nova geração. Não, foi sensacional, né? a Esse boneco que tá aqui dele... atrás, né? A interpretação dele foi sensacional, ganhou até o Oscar por isso na época. E aí muita gente chega nesse aqui. O que muita gente às vezes não entende é que para você chegar num personagem desse, você tem que passar por outras fases. Isso aconteceu com o Batman também, né? Que tem, a gente vê o Batman no videogame, a questão do uniforme que mudou, isso vai acontecendo, né? Sim. E aí a gente consegue ligar um pouquinho de química, né? Você viu que o Tony falou ali que ele cai num tambor de ácido e tal, né? Isso. Então aí tá já fugindo. Entra um pouquinho da química, né? A questão da corrosão que os ácidos podem causar nos tecidos musculares, né? Isso aí é muito comum, todo ácido ele é corrosivo em maior ou menor grau, né? Claro que tem ácido, quando a gente fala ácido, já vem na cabeça, nossa, esse negócio é do mal, não sei o que e tal. Na verdade tem ácido que você come, sabia? O vinagre, por exemplo, se você tempera a salada tal, isso é um ácido acético. Limão tem ácido, abacaxi, então tem vários tipos de alimentos que a gente come e que tem ácido. Então quando a gente tem essa ideia de ácido, é coisa do mal, então tá precisando estudar um pouquinho, tá precisando ler um pouquinho, certo? Porque não é assim. Mas no caso do filme, realmente ele era extremamente corrosivo.
Eu não... Ele fala no filme qual é o ácido ou não? Eu acho que ele não chega a mencionar no filme de 89 qual é o ácido. Eu vou dar uma pesquisada no se a gente filme achar, é uma coisa meio aí. verde, assim, um líquido meio verde, mas eles não especificam qual ácido que é. Porque aí é aquela história que a gente comentou no outro vídeo, a questão da ficção, né? Sim. Ele forma exatamente no rosto dele um sorriso. Então, Que não tem também como o não ácido ter faria um sentido. efeito esculpidor em vez de destrutivo, exato. né? Que é o que acontece. Eles que tentaram trazer para a realidade, porque esse Coringa já tem o que é uma cicatriz no lugar mesmo, como se fosse um corte. No filme ele explica que foi uma faca que cortou ele e tal. Então tentaram trazer mais para a realidade. Mas começou com aquela maquiagem exagerada. E aí no filme de 89 explicam o que é o ácido. E tem uma questão também que ele comenta sobre o óxido nitroso em algum dos filmes, tem isso? Você tem isso na série de 66, você tem isso em muitos desenhos, os desenhos da DC são bem detalhados e tal, e ele comenta sobre essa questão do gás do riso. Isso, né? o gás do a riso. gente fala a questão do exatamente. gás do riso, que é o óxido nitroso, e aí as pessoas perdem o controle das coisas porque estão rindo. Exato. Então, como o Coringa é conhecido como palhaço do crime, é uma arma que encaixou bem com ele, né? Entendeu? Mas assim, também o que acontece é esse gás do riso, por que ele é considerado e chamado de gás do riso? Na verdade, o óxido nitroso, que é o N2O, um óxido, que é um óxido neutro, certo? Um óxido que não reage com água, não reage com ácido, não reage com base. Esse óxido nitroso, ele é um anestésico, certo? Hoje em dia ele é muito utilizado, tá? Tanto por dentistas quanto por cirurgiões, para substituir a injeção, que causava lá o choque anafilático nas pessoas, etc. O óxido nitroso ele não tem esse revés, né? Essa contraindicação aí. Então as pessoas têm utilizado. Então por que ele é chamado de gás do riso? Porque nas primeiras porções, nas primeiras inspiradas, ele vai se tornando um gás que vai te causar espasmos musculares. Ele é um anestésico geral, mas inicialmente você começa a perder o controle muscular. E uma das coisas que ele faz é isso aqui, ó. Daí vem o personagem. Você pensou que eu tava rindo, né? Você tá rindo. Então não é a questão do cara, tá dando risada. Não, é o espasmo muscular, como se ele estivesse rindo. Né? Então é daí que surgiu essa ideia de que ele é o gás do riso, né? Então você olha a pessoa, ela tá assim, né? Então tipo, ela tá feliz, ela tá sorrindo, mas na verdade é um espasmo muscular. Entendeu? Até a ficção, mais uma vez, bebendo na realidade, né? No filme, nos desenhos, tem várias cenas em que o Coringa toma um soco do Batman e continua rindo. É. Como se ele tivesse sobre efeito do gás e tal. Então Na é como se verdade, ele não conseguisse sair daquele efeito do gás, desde que ele caiu no ácido e tal. Eles usam isso da realidade pra jogar na ficção. Claro, o óxido nitroso não dura tanto tempo o efeito, né? Não. Ele Só vai que no passar. filme é como se o Coringa tivesse sobre efeito dele o tempo inteiro. E ele vida virou uma outra pessoa, né? Ele respira óxido nitroso, Ele não respira oxigênio. óxido nitroso. Ele é diferente. É. Mas é isso aí, galera. Ó, esse aqui, ó, falando de Batman, né? Já que o Tony gosta do Batman, ó. Esse aqui é o Batman do filme que 1989, tem o Coringa, né? que tem o Coringa do Jack Nicholson. Jack Nicholson. Esse aqui é o ator Michael Keaton. Pra quem aí tem por volta dos 40 anos, que nem a gente aí. Sim, conhece Normalmente o filme, quando com se fala de certeza. Batman, a gente pensa nesse Nesse aqui. Batman. Nesse no Coringa do Jack Batmóvel. Nicholson, exatamente. Mas assim, eu também acho que um dos melhores Coringas que já rolou foi esse aí como é que chama o nome dele mesmo? Esse aqui é o Heath Ledger. Ó, você viu? O professor de inglês fala bonito, né? Heath Ledger. Mas esse cara foi sensacional, galera. Foi Sim. top demais. Quem nunca assistiu, tá perdendo. Veja a interpretação desse sujeito aí, ó. Eles tentaram deixar mais gótico, né? Enquanto o Coringa de 66 e o Batman de 66 apelava muito pro colorido, pra brincadeira Pro hilário, e tal. né? Pro hilário, né? Aquele negócio de tirar sarro. O 66 é aquele da musiquinha que todo mundo conhece, que aparece lá socando na... Soque. É, Pum. soque, boa, aparece aquele monte de onomatopeia ali. E aí 89 o Tim Burton deixou ele mais escuro. Pra vocês terem uma ideia, esse era o Batman que se conhecia dos desenhos antes, né? Ele era cinza, com a capa de fundo azul e tal, uma coisa mais colorida, mais leve. E o Tim Burton trouxe esse visual para 89, né? Um visual já mais gótico, um Batman preto, com detalhes amarelos. Trouxe esse Batmóvel, que muita gente conhece ele até hoje. E é um Batmóvel tão adorado que a gente acha peças incríveis, como por exemplo esse daqui, que é um telefone, na verdade, em formato de Batmóvel. Né? Eu tenho ele em vários formatos, de vários jeitos, e é por causa desse filme, ele marcou época, né, para muita gente. Hoje muita gente conhece o Batman do videogame, né? E o Batman do videogame ele vai usando algumas armas, por exemplo, os famosos gadgets, né, os bate-gancho, bate alguma coisa, e aí você vê que isso sempre baseou numa coisa, um modelo anterior, para tentar chegar mais perto da realidade. É o que acontece com esse aqui, eles tentam ser mais funcionais, por exemplo, aqui ó, quando você aperta o botão, ó,
ele puxa. O cara é ninja. Então assim, eles tentam reproduzir nos brinquedos uma coisa perto da realidade. E os brinquedos atuais fazem muito isso. Bem diferente dos brinquedos mais antigos, que a gente só ficava olhando e tal. Hoje eles têm um nível de realidade maior. Mas você vê que bacana, né, o que o Tony tá falando, né? Ele mostrou aqui um Batman de quanto que é esse aqui? Esse desenho oficial é de 68. Aí depois tem o Batman ali de diferente. 89. Aí o Batman do videogame. Aí tem esse Batman aqui que eu já mostrei. Tudo isso está trazendo uma ideia pra gente de evolução. Né? Sim. De que nada na vida é fixo. E assim com a gente também, né? Sim, a gente viu no outro filme que o Batman, de 16 anos depois, já usava um Kevlar, só que é baseado nesse Batman, que já usava uma armadura, que aguentava tiro e tal, só que o Kevlar não era tão difundido na época. O filme foi filmado em outubro de 88, não se falava tanto como se fala hoje, a tecnologia não era tão acessível. Conforme a tecnologia fica mais acessível na vida, e isso muitas vezes se deve até ao estudo de química, de ciência, que vai te permitir isso, você consegue colocar isso no uso prático. E os filmes e videogames estão incorporando isso. E o Tony é professor também, né? Você viu que ele falou de onomatopeia, né? Rapidão, o que é onomatopeia? Onomatopeia é quando você tenta reproduzir algum som. E ela é própria de cada língua. Então muita gente acha, por exemplo, que no inglês o cachorro late diferente. Na verdade, ele não late diferente, é que ele fala alf. As pessoas que entendem, né, em inglês, eles entendem desse jeito. Quando a gente bate em algum lugar, a gente fala I. O americano ele fala au. É como se ele latisse pra gente. Exatamente. Mas é porque o ouvido é diferente. A gente chama isso de melofonia. É a musicalidade de cada língua que vai mudando de uma coisa pra outra, né? E é legal a gente tocar nesse assunto porque, né? A questão da evolução que a gente tá falando, e tudo é assim. Às vezes você é estudante e você encontra algum tipo de problema, né? O Tony também é professor. Encontra algum tipo de problema. E aí o que acontece? Pô, eu não consigo resolver isso e tal. Às vezes você não está no momento da evolução desse negócio. Você não chegou à evolução que você precisa para aquele determinado tipo de problema. Então, é legal você lembrar disso aí. A gente, em tudo na nossa vida, a gente passa por processos de evolução. Com e certeza. como aluno também. Sim. Né? A gente sempre aprende cada vez que vai dar aula. A grande verdade é que a gente sempre está aprendendo. Como professor também. Sim, como professor também. Aliás, eu sempre brinco que se você quiser saber alguma coisa de verdade, vai dar aula sobre aquilo. Exato. Vão te fazer perguntas que você nunca imaginou que poderia existir, ou coisas que você nunca pensou sobre aquilo, você tem que passar a pensar para responder a dúvida do aluno, e isso vai te levar à evolução. Sem dúvida. E eu comentei com alguém esses dias, eu não lembro exatamente com quem foi, mas você só consegue ensinar bem alguma coisa quando você domina aquilo. Sim. Porque senão você não ensina. Você Com dá certeza. aquela enrolada, você vê que a pessoa não entendeu, porque você não está dominando aquele assunto que você está falando. Eu sempre brinco com os alunos que estar preparado é fundamental. É uma coisa que o Batman ensina. Não interessa o seu poder, não interessa se você não tem poder, não interessa o que você acha que é. Você só vai saber se realmente algo é ou não quando você se preparar para aquilo, enfrentar, não fugir do seu desafio, e aí você vai conseguir os seus objetivos. É isso aí. Sensacional. Falamos hoje então sobre o nosso amigo Coringa, o inimigo do Batman que usa o óxido nitroso para fazer a galera ficar rindo e não conseguir bater nele, etc, aquela coisa toda, né? Na verdade, como a gente comentou, ele só causa espasmos musculares, mas aí não ia ter graça, né, no filme, a pessoa ia ficar assim, que graça ia ter isso aí? Sim, então a gente é tem que, a ficção trabalha aquilo que ela quer para transformar em algo legal. E a gente gosta, a gente adora, a gente quer ser enganado mesmo, a gente quer ir no cinema para ser enganado. Pra Fantasia ficar aí. faz parte. Exatamente. É isso aí. Tony, mais um vídeo. Opa. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, a gente se encontra em mais um pra gente falar do... Duas caras, two face. Muito bem, é isso aí. Valeu, galera.